Muito bom dia, telespectadores, nossos filiados, nossas filiadas, sejam bem-vindos ao Sintcef em Movimento. Estamos começando mais um programa e teremos aqui uma conversa com o Dr. Wagner Leandro, nosso advogado jurídico da área trabalhista, que vai estar falando sobre uma nova ação que é um pouco de uma velha ação, uma ação que já está em andamento, que é a questão do PSS sobre as gratificações. Ele vai estar explicando muito tranquilamente de que se refere. Vamos ter uma conversa também com o Valério sobre um assunto que está aí muito em pauta, né, nosso assessor político, que vai estar falando aí sobre essa questão da carne podre, né, dos frigoríficos, essa nova operação que estava aí rodando, o que significa ela, se é talco no ventilador, né, para encobrir algumas outras coisas. Então nós vamos estar conversando aí muito tranquilamente com ele também sobre isso. Então nos aguarde que teremos muitas informações nesse programa. Bom dia, doutor Valério, obrigado por estar aqui mais uma vez a nosso convite. Está todo mundo se perguntando aí o que é que a gente pode comer agora, né? Porque tudo tem problema e agora com essa operação carne fraca, que eu acho que não é fraca, né? O problema é bem forte. Então, na verdade, o que é essa nova operação? O que é que está por trás? Tem uma controvérsia, né? Que tem a operação carne fraca, tem a questão que isso é uma cortina de fumaça para encobrir a previdência e a terceirização, mas tem também uma outra vertente que está tentando desmistificar isso, que é a partir, claro, dos próprios frigoríficos, das próprias grandes empresas de produção, que também querem deixar claro que a carne tem qualidade, que isso é um percentual muito pequeno, assim. Como é que você está vendo aí tudo isso? Primeiro, agradecer mais uma vez ao Sintcef por essa oportunidade de poder estar debatendo vários temas aqui durante o programa. Penso que a Polícia Federal exagerou na divulgação dessa investigação. A carne brasileira, a carne do boi, a carne suína, o frango, são produtos de excelentíssima qualidade. Na verdade, existe um depoimento da Associação Nacional dos Peritos Criminais da Polícia Federal, onde eles afirmam que não houve nenhuma investigação que dissesse, que comprovasse que a carne brasileira era podre, ruim. Nós não estamos diante de um caso de vigilância sanitária, nós estamos diante de um caso de corrupção. Os 19 escritórios no Brasil são indicações de partidos políticos que visam exatamente criar caixa 2 para as campanhas eleitorais e para outros fins. Eu até anotei aqui, o PMDB são 10 escritórios estaduais, o PP 4, PR e PSDB 2 e o PTB 1. A ingerência política nas instituições. Isso em relação ao Ministério da Agricultura. Sim. Ministério da Agricultura, essa ingerência política, uma reivindicação do sindicato, aliás, dos sindicatos, do movimento dos trabalhadores, das associações, é que sejam colocadas lá pessoas de carreira, pessoas concursadas, e eles sempre buscam manter lá pessoas que têm indicação política, que não têm nenhum compromisso com a instituição. É preciso dizer que essa questão de corrupção no Ministério da Agricultura é pontual, não é uma coisa generalizada. Você vai ter fiscais do Ministério da Agricultura denunciando isso. Essa investigação ela não surge de hoje, é uma investigação que já vem há mais de 2 anos, que vem sendo investigado e que chegou a essa situação, né?
Acho que a Polícia Federal errou e deve se apurar, né? Deve se apurar, porque podemos até afirmar que é um caso de lesa pátria, na medida em que o país vende carnes para 150 países, e a partir de uma ação dessa, midiática, visando autopromoção, vários países já disseram que não vão comprar o produto brasileiro. Significa dizer desemprego, significa dizer crise na balança comercial. O Brasil vinha tendo um superávit na balança comercial de 4 bilhões, não me lembro o valor exato, mas de 4 bilhões, e isso vinha ajudando o país a sair desse momento de crise. Com esse tipo de ação, você leva a um retrocesso. E os milhares e milhares de empregos que traz para o país, né? Que existe caso de corrupção, existe, mas você não poderia ter colocado na mídia da forma como foi colocado. A forma como foi colocada é que nada presta, que a gente come papelão com produto químico em todos os tipos de, vamos usar um termo que se usa no interior, qualquer tipo de salgado, né? Qualquer tipo de mistura que você coma, você está sendo envenenado, né? Essa foi a ideia que foi passada com essa operação. E assim, o que fica a preocupação nossa é que exatamente os setores, né, que vêm ajudando a economia, de repente eles são atacados de forma feroz. Você veja que a Petrobras vinha batendo recorde na sua produção de petróleo, vinha se expandindo pelo mundo, né, se tornando até uma multinacional, vamos dizer assim, porque comprou na Argentina, comprou na Venezuela, comprou nos Estados Unidos, comprou na África, e de repente sofreu um ataque brutal com a história do Petrolão, né? E agora você pega uma empresa, não é defendendo, mas nós que estudamos, que estamos lendo aí valor econômico, estamos acompanhando a economia brasileira, mas aí você pega grandes frigoríficos, né, como a JBS, que domina o mercado mundial de vendas de carne e comercialização de carne, sofre um ataque brutal. E exatamente no momento em que ela tinha comprado as empresas americanas, empresas australianas, e sofre um ataque brutal desse. Qual é o interesse de desmontar as empresas brasileiras? A serviço de quem? Por exemplo, a Petrobras agora, que antes era proibido comprar sondas, tinha que fazer no Brasil, estão apresentando um projeto de lei para que a Petrobras possa comprar todo esse maquinário do exterior, né? Ou seja, é uma forma de enfraquecer o parque industrial brasileiro. Essas empresas na área frigorífica que vinha dominando o mercado mundial, sofre uma pancada dessa, uma denúncia dessa, né? E vocês vejam o seguinte, viu, José? Vocês vejam o seguinte, a denúncia que saiu de carne estragada foi a única, o malote que foi para a Europa. Quer dizer, esses frigoríficos têm comercialização por 150 países. Então, na medida em que a Polícia Federal agiu dessa forma, até porque o papel da Polícia Federal não é de acusação. A Polícia Federal, ela investiga, manda para o Ministério Público, o Ministério Público vai averiguar para ver se oferece a denúncia, e depois o juiz vai dizer se acata ou não. Se o juiz não acatar, não existe crime. Então, até lá é um processo de investigação. E quando aí você já passa de investigado a acusado numa situação dessa, quer dizer, denigriu a imagem da empresa, né, de todas as empresas, denigriu o produto brasileiro. Amanhã denigriu o Brasil. Amanhã eu acho que a tendência é aonde o suco de laranja, depois vai vir o milho, vai vir mais o quê? Para favorecer as empresas americanas, é isso? O jogo que está colocado aí é esse? O Brasil conseguiu um potencial em várias áreas, eles querem agora destruir para beneficiar as empresas americanas, então acho que a Polícia Federal errou.
certo? Tem problema de corrupção? Tem. E precisa ser averiguado, ser investigado. Agora, não fazer esse estardalhaço que foi feito, prejudicando milhares e milhares de trabalhadores, porque a tendência é essa, vão para o olho da rua, vão ficar desempregados por conta de uma ação que, a meu ver, até de forma irresponsável, né? Porque se investiga, manda para o Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, se o juiz acatou a denúncia, cita-se o nome, cita a situação concreta. Aonde é que tinha carne estragada? Qual o fiscal que se corrompeu e que corrompeu alguém? Quem corrompeu quem? Se apura isso aí e pune-se. Se aplica a lei penal. Agora o que é que se faz? Faz um estardalhaço desse, né? Como se todas as carnes no Brasil inteiro tivessem podre. E não é verdade. Você vai no supermercado, você vai aqui em vários supermercados, são carnes de primeiríssima qualidade. A sociedade brasileira precisa participar mais. Vou dar um exemplo. Esse saneamento está sendo feito em Natal, está sendo feito com uns canos de 100 milímetros. Quer dizer, como é que você vai estar fazendo saneamento básico em Natal com cano de 100 milímetros? Você tinha que ter pelo menos um cano de 50 milímetros aí, de 50 centímetros de diâmetro, para poder escoar, né, a questão do saneamento. Por quê? Porque a parte do saneamento vem papel higiênico, vem fezes, né? Às vezes e outras coisas dentro dessas coisas, que um cano de 100 milímetros a tendência é entupir. Aí amanhã vai se fazer de novo. O Tribunal de Contas do Estado permitiu que isso acontecesse, fazer um saneamento com um cano de 100 milímetros, ou não se está sabendo? Então, assim, é preciso apurar, investigar, denunciar se estiver errado, né? E o juiz sentenciar se realmente vai condenar ou não, se acata ou não. Eu acho que a Polícia Federal errou nesse sentido. Não errou no sentido da investigação. É importante você ter a investigação e tem que se apoiar as investigações. Agora, não se pode fazer o estardalhaço que se fez, porque aí traz prejuízo gravíssimo para o Brasil. E aí, uma única coisa que me preocupa particularmente é se essas ações elas não visam enfraquecer as empresas brasileiras. Você pode fazer a investigação sem esses grandes estardalhaços e na hora que for comprovado os ilícitos penais, né, pune-se e a pessoa vai cumprir a pena. E você não traria grande prejuízo. Você veja que as empresas frigoríficas do Brasil comercializam com 150 países do mundo. E que agora os países estão cancelando. Por exemplo, agora tinha uma exportação para a China que está lá no mar, parado. Certo? Está lá parado. Qual é a tendência? Apodrecer. Certo? Aí sim, vai e o prejuízo, né, que se traz para o país. Okay. E o país hoje precisa, mais do que nunca, vender muito para poder manter esse superávit da balança comercial. Para ir tentando sair dessa crise que está estabelecida. Então, acho que o movimento de esquerda no Brasil, ele tem que se posicionar dentro dessa visão crítica, né? Defender o profissionalismo nas instituições, Ministério da Agricultura. As chefias não podem ser indicação política. Com a terceirização agora? Com a terceirização. Aí o negócio vai à bancarrota. Então, eu acho que nós temos que, no Ministério, nos órgãos públicos, ter cargos de chefia de carreira do órgão concursado. Não pode ter indicação política. Reputação ilibada. Com reputação ilibada, né? A Polícia Federal não pode agir dessa forma, certo? Ela tem que investigar tranquilamente, não tem problema, investiga tudo. Agora não pode fazer esses espetáculos, porque hoje tem policiais federais, procuradores e outros aí que estão se achando verdadeiros atores hollywoodianos, né? É assim que está se agindo. Então é preciso que haja uma investigação, mas que não procure evitar trazer danos para a economia brasileira, né? Ok, obrigada, Valério. E segue o debate, né? Porque esse assunto é bem controverso, tem muitas outras opiniões e segue o debate, né?
E Eu que agradeço. Até o próximo programa. Muito obrigado. Gente, nós estamos com essa programação, né, que está diversificada em relação aos assuntos, mas não devemos esquecer, né, que o nosso foco nesse momento é a luta contra a reforma da Previdência. Eu quero, inclusive, falar o seguinte com você. Tem gente que fala assim, eu não sou contra a reforma da Previdência, né? Eu quero lembrar de uma coisa. A grande maioria dos nossos filiados e filiadas, e é assim com grande parte da população, não está aposentado hoje, apesar de já ter idade e tempo de serviço. Você tem esse direito, coisa que com a reforma da Previdência muita gente vai deixar de ter, mas você tem esse direito. O que é que você faz? Devido às perdas financeiras que temos na aposentadoria, você se priva desse direito. Sabe por que você se priva desse direito em grande parte dos nossos companheiros e companheiras? Porque você de alguma forma está sustentando ou ajudando a criar os seus netos. Que a grande maioria dos nossos filiados já não tem filhos menores. Mas vocês estão cuidando dos seus netos, ajudando os seus filhos, ajudando seus netos ou até criando diretamente seus netos. Pois bem, se você não está preocupado com o fim da Previdência para eles, que não vão ter esse direito que você já tem, você se preocupe com outra coisa. Em caso de seu falecimento, você que não pode dispor de uma perda financeira para gozar a sua aposentadoria, porque não pode lhe dar essa assistência, não pode deixar de dar essa assistência financeira na sua casa, em você falecendo, esse valor que entra na sua casa, em que você faz isso por amor, tenho certeza, a seus filhos e a seus netos, esse valor vai cair à metade. Então, se você acha que não pode passar faltando de 10 a 20% do seu salário, você imagina o que é sua família passar faltando 50%, tá? 50%. Então, eu deixo isso para a sua reflexão. Nesse bloco, estamos agora com o Dr. Wagner Leandro, nosso assessor da área trabalhista, assessor jurídico da área trabalhista, né? Novamente atendendo o nosso pedido, muito obrigada. E nós vamos estar falando aí de uma ação, ação nova, né? Parte de uma ação já em andamento, né? Que é a questão do desconto indevido do PSS sobre as gratificações. Então, queria que você... É uma ação nova. Eu vou fazer uma pergunta, né? Quando você fizer a explanação, eu vou fazer a pergunta que tem suscitado na base, né? Entre os nossos filiados. Certo. Mas primeiro você explana, depois eu faço a pergunta e você responde novamente. Certo. Bom dia, nossos amigos servidores públicos federais, em especial os filiados do SINCEF, RN. É o seguinte, essa ação é uma ação nova. Quem tem direito a essa ação? A totalidade de servidores públicos. Isso é um ponto importante. Não, eu sou do IBAMA, tem. Eu sou do INCRA, DENOX, tem. Eu sou do Ministério da Defesa. Ministério da Saúde, FUNASA, tem. Eu vou colocar como exemplo servidores públicos federais do Ministério da Saúde. Recebem uma gratificação chamada GDP-ST. Essa gratificação, ela também é paga em todos os outros ministérios ou autarquias. Só muda a nomenclatura. GEDARA, GEDACT e por aí vai. Vai dar sempre começando com GD. Você olha lá no seu contra-cheque. Cada órgão vai ter uma GD alguma coisa, né? Mas todas começam com GD, então todas têm o mesmo caráter. Vai dar o exemplo do Ministério da Saúde, que é a GD-PST, mas todas são GDs, então faça de conta que ele está falando da sua GD. Essa gratificação é gratificação de desempenho, né? De modo geral. O que é que acontece com essa gratificação? Você é servidor público federal ativo. Então você recebe um valor. Você pega lá seu contra-cheque e você vê que você está lá recebendo um valor decorrente desta gratificação de desempenho. Quando você se aposenta, muda a regra e você diminui o valor dessa rubrica, ela tem uma minoração, ela diminui. Então não é justo, logicamente, você descontar 11% de previdência, contribuição previdenciária, que é a contribuição do servidor público federal, do regime do servidor público federal. Você desconta 11%
é incidente nesta gratificação. Quando você se aposenta, ela é diminuída. Então é claro que não é uma questão lógica. Se você paga 11% de R$1.110, quando você se aposenta, a lógica é que você continue recebendo 1.000. Mas essa rubrica tem uma diminuição. Então a ação, ela incide nesta diferença. É uma questão lógica matemática. Ela incide nessa diferença. Se você recebe R$1.000, 11% dá 110. Se você se aposenta, isso é uma hipótese, né? Logicamente que eu estou falando de forma hipotética. É uma questão que existe, um exemplo fictício. Você recebe R$1.000 de GDPST e desconta 110. Você desconta R$110. Quando se aposenta, digamos, lógico, que você passa a receber 500. 11% de 500 é 55. Como é que você pagou R$110 durante sua vida ativa e não recebe os 1.000 e sim 500? Então tem uma diferença. O judiciário está consertando essa diferença. Questão tranquila. É uma ação nova? É, mas já tem vários ganhos em primeira instância, eu pedi em segunda, que já está reconhecendo esse direito do servidor público. Servidor público federal. Servidor público federal que está na ativa e não recebe abono de permanência. Sim, que não recebe abono de permanência. Ele não. Por o quê? detalhe é aí. O detalhe Por tá quê? Aí. O detalhe está aí. Esse é o X. Dos últimos 5 anos para cá, o abono de permanência, ele é justamente o abono que o servidor recebe para não pagar a previdência. O governo concedeu esse benefício ao servidor para ele permanecer trabalhando, a não contratar outros servidores, não abrir concurso, etc. Questão política. Aí o nosso Valério conhece mais do que eu. Então, o servidor público federal que opta em permanecer trabalhando, ele recebe o abono de permanência, que é justamente o não desconto previdenciário. Se ele não desconta previdência, ele não tem direito a essa ação. Ele não tem direito. Na dúvida, procura assessoria jurídica. Qual é o detalhe? O detalhe é tranquilo. Eu recebo abono de permanência, doutor. Recebo. Eu não tenho direito nenhum, vamos ver. Qual é o detalhe? Eu recebo abono de permanência desde janeiro de 2013. Como as ações contra o governo federal, a prescrição penal, ou seja, você só pode pleitear os últimos 5 anos para cá, você ainda tem um remanescente. Você tem um remanescente em 2012. Porque em 2012 você não recebeu o abono de permanência. Se você não recebeu o abono de permanência em 2012, você tem um remanescente. É pequeno, mas você não vai deixar para o governo federal. Você não vai deixar para a administração pública. Você vai entrar na justiça e receber. Agora, se você recebe abono de permanência há mais de 5 anos, aí você não tem remanescente nenhum para receber. Não tem quantia. Mas se você tem se você recebe abono de permanência, se eu recebo abono de permanência, eu não tenho direito a essa ação, depende. Na dúvida, traga a documentação para a assessoria jurídica, na sede do SINDCEF-RN, todas as quintas, tá? Que a gente analisa e dá a resposta. Abono de permanência, eu recebo abono de permanência, eu não tenho direito, depende. Vamos repetir. Aí a gente analisa suas fichas financeiras. Agora, se você recebe, digamos, de 2011 para trás, já sabe que não vai ter. Não tem. Porque o cálculo é de 2012 para cá, os últimos 5 anos. Se você recebe abono de permanência há mais do que 5 anos, lógico que você não tem retroativo nenhum para receber. Okay? As 2 perguntas. A primeira você já respondeu, que era quem já recebe abono de permanência, porém eu recebo há 2 anos, há 3 anos. Está claro que quem perguntou isso tem direito do que está para trás. E na dúvida, vem sempre consultar a assessoria jurídica, que aí você vai ter certeza que sim ou que não. A segunda pergunta é mais complicada. Qual é a pergunta? Como o doutor sabe, na greve de 2015 nós tivemos uma importantíssima conquista para os servidores públicos, que é exatamente a reincorporação gradativa dessa parte que se perdia na aposentadoria, que já começou a vogar
Vogar é bem novinho, né? É. Começou a vogar agora Certo. a partir de janeiro de 2017. Exato. Com um terço a mais, né? Um terço a menos da perda, desculpa. 2018, janeiro de 2018, o segundo terço dessa perda. Janeiro de 2019, o terceiro terço dessa perda. Certo. A pergunta que suscita é: nós vamos pedir para devolver o PSS sob a integralidade, se a perspectiva agora é da gente, pelo menos a partir de janeiro de 2019, ter ela quase na integralidade. Não há um conflito de interesses aí, não há um conflito que possa suscitar na perda dessa outra parte? Veja só. De qualquer forma, o servidor já vai ter o retroativo. De qualquer forma. De qualquer forma, ele tem um retroativo, porque a gente vai pleitear de 2012 para cá. E esse acordo é a partir de janeiro Exato. de 2017, então tem toda a parte Ele para tem um trás. retroativo. Essa questão futura, aí vai ter novos estudos para a gente chegar a essa conclusão, se ainda tem ou não algum retroativo para receber, mesmo o É governo. porque isso não é integral, Não. só vai ser quase integral, porque é quase integral ainda, que é pela média das Isso. últimas 60 contribuições, ainda nem pode ser integral, e será a partir de janeiro de 2019. Então também temos 2 anos aí que isso não vai ser integralizado. Né? E certamente ainda, mesmo após esse período, se você levar para essa fase de cálculos, porque essa fase de liquidação, que é o valor em si, você entra com ação judicial, como falei em outra entrevista anterior, a gente tem 2 fases, né? Você ganha a ação. Digamos que o servidor demora a nos procurar, só entra em 2020. Então ele vai pleitear de 2015 para cá. Aí vai cair, essa sua pergunta, esse período depois de 2019. Isso. Na fase de liquidação, ele ganhou a causa. Vamos discutir o direito, mas não, ele ganhou a causa, agora vai para a fase seguinte, que é o cumprimento da sentença. Do que ficou determinado judicialmente nesta fase processual, é que a gente vai analisar se ainda tem algum retroativo desse período posterior, digamos, dessa integralidade que ele vai passar a receber. Mas, de qualquer forma, esse servidor pode ficar tranquilo, porque, sem discussão alguma, ele vai ter algum retroativo em data anterior a esse período de 2019. Então, nos procure assessoria jurídica. Última pergunta de praxe: qual a documentação? Documentação. Fichas financeiras dos últimos 5 anos. Fichas financeiras dos Quando a últimos gente 5 fala anos. documentação, gente, olha, cópia de identidade, CPF, comprovando de residência, último contra-cheque, isso já é de praxe, né? A gente fala a documentação específica para cada caso, né? Para não estar repetindo, cópia de CPF, né? Mas eu vou repetir. Então repita. Cópia do RG, CPF, comprovante de residência atualizado. E RG, CPF legível. Isso, interessante. O comprovante de residência pode ser água, luz, até o próprio contra-cheque, que no verso tem o endereço. No seu nome, tem muita gente que traz no nome do irmão, até do proprietário da residência. Traz o contrato de locação, serve de comprovante de residência. Certo. E as fichas financeiras dos últimos 5 anos. Faz o requerimento junto ao seu departamento pessoal. Com essa documentação, procura assessoria jurídica, que aqui na assessoria jurídica você vai assinar a procuração. E com esses documentos a sua ação será ajuizada. Ok? Ok, acho que ficou bem esclarecido, né? Então, muito obrigada, Dr. Wagner, e até o próximo programa. E chegamos ao fim de mais um Sintcef em Movimento. Esperando que vocês tenham gostado do nosso quadro, das nossas entrevistas, e sábado que vem tem mais. Aguardo vocês.